você não está ganhando dinheiro com day trade porque você está complicando demais, então chega comigo que na aula de hoje a gente vai mostrar para vocês que talvez você está complicando demais as suas estratégias e por isso você não está conseguindo ganhar dinheiro com day trade. E hoje eu quero provar para vocês que utilizando apenas um indicador, que é o MACD, no mini índice, e mais nada no gráfico diário, fazendo uma operação por dia, às vezes nem faz, porque não vai estar habilitado, você vai conseguir ganhar mais dinheiro do que estratégias complexas, onde você vai ter que traçar suporte, resistência, colocar 10 indicadores, enfim, aquela maluquice daquele gráfico que parece um quadro de Salvador Dalí, ao invés de um gráfico de trade. Então, se você quer aprender, deixa o like, senta o dedo no comentário e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para novas notificações de novas aulas. Então fala aí galera, a gente está aqui agora com uma estratégia muito simples, MACD no gráfico diário. A gente vai visualizar primeiro os dados estatísticos e depois a gente vai para o Profit avaliar a estratégia. Começando aqui com um detalhe bem legal, posições aqui de parâmetros 46%. O ideal é que a gente tenha pelo menos 50% dos parâmetros positivos. Isso é um sinal um pouco ruim, mas nada impede da gente avaliar a estratégia. Segundo ponto, a gente vai olhar aqui a média dos parâmetros, se a média dos parâmetros gerou lucro. No caso aqui a maioria deu prejuízo, mas a gente pode estar com um parâmetro outlier que vai gerar lucro. Esses são sinais amarelos, que a gente vai ficar com medo de utilizar a estratégia ali na conta real no OutSample, mas não impede da gente avaliar a estratégia mais a fundo. Z-Score aqui da estratégia está em menos 0,61, que é um bom Z-Score, qualquer coisa entre menos 2 e mais 2 é ok. E a gente vem aqui para os nossos testes. Testes WFM, a gente tem o WFE aqui passando, com a maioria deles aqui positivos, então a gente está ok. Inclusive os OutSamples aqui, a maioria dos meses fechando positivos. WFA, mesma coisa, a gente tem o WFE aqui, a maioria deles positivos. Os OutSample, a maioria deles positivos também. Então isso aqui é o que importa para a gente. A maioria está positivo, bom sinal que a estratégia funciona. Monte Carlo também, a gente teve aqui 97% dos parâmetros positivos e a média positiva. Então isso aqui é um bom sinal. Agora vamos aqui avaliar o seguinte, a gente não vai pegar o melhor resultado possível. A gente vai pegar aqui esse resultado aqui de parâmetros. Hoje a gente vai operar com um stop de 900 pontos para um take de 1.800 pontos. É uma operação por dia, você vai criar um order oco com um take de 1.800 e um stop de 900 pontos. Detalhe, a gente teve aqui um rebaixamento de 13,81 e bons resultados. Vamos abrir aqui o gráfico da estratégia. A gente ainda está avaliando o InSample e a gente vai fazer o teste ali do WFA para a gente ver se a estratégia vai passar no WFA nos períodos mais recentes. Tá aqui o gráfico dela. Então ela está positiva e ganhou R$13 mil entre 2021 e 2023. Você vai pensar, poxa, pouco lucro. Não é pouco lucro, porque isso aqui foi com um contrato. Então, sem aumentar a mão, sem nada. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui para o teste de volta. A gente vai ter aqui 41% de taxa de acerto. Não é uma taxa de acerto alta, mas a gente tem um payoff positivo. Retorno esperado de payoff 17,92, índice Sharpe de 1,19, positivo, isso aqui é bacana. Fator recuperação de 3,71 e fator lucro de 1,18. Fator lucro estando acima de 1,10 está ok. Então o nosso maior rebaixamento absoluto foi R$ 202, isso é maravilhoso. E o rebaixamento máximo aqui do capital foi de R$ 3.500. Então aplicando a fórmula do Robert Pardo, R$ 6.000 aqui por contrato para operar essa estratégia. Dá para operar com menos? Dá, mas aí o risco vai ser mais elevado. Então a gente avaliando aqui esses parâmetros, a gente agora vai fazer o teste OutSample aqui junto com vocês. Então vamos abrir aqui no gráfico visual e a gente vai fazer o teste de 2024 até 2025 para a gente entender se isso aqui vai dar lucro. Então vamos abrir aqui e vamos para 2025, em abril aqui, que é a data que a gente está gravando. Vamos colocar aqui no teste visual para vocês entenderem um pouco da estratégia. E a gente vai também abrir lá no Profit logo em seguida. Vamos aqui fazendo o seguinte ponto. A gente está no gráfico diário aqui, galera. Vamos tirar aqui a nossa grade
E para vocês entenderem aqui como é que vai funcionar, a gente vai ter aqui um MACD, e quando o MACD cruzar para baixo, a linha azul cruzar para baixo da linha amarela, o MACD vai estar vendido. Então, abriu o pregão 9 horas da manhã, a gente dispara uma ordem de venda com um stop de 900 pontos para um take de 1.800 pontos. É basicamente isso aqui. E aí aqui, como vocês podem ver, o robô fez uma venda aqui na abertura do pregão, porque o MACD estava para baixo. E agora ele vai buscar aqui um take de 1.800 pontos para um stop de 900 pontos. Se bater 17 horas e 30 minutos, a gente encerra a operação. Então vou deixar aqui um pouco mais lento para a gente poder visualizar aqui o resultado desse dia. Para a gente ter uma boa estratégia aqui, a gente vai precisar que feche positivo na janela entre 2024 e 2025, porque aqui agora a gente não está parametrizando a estratégia. A gente está pegando apenas os parâmetros que foram otimizados, que segundo os testes de parametrização fecharam positivos, e aí agora a gente vai ver se isso aqui dá lucro. Então, entendendo aqui a estratégia, é uma operação por dia, a gente vai ver aqui os resultados. Vamos adiantar aqui o lado, deixar aqui rodar no teste visual para vocês poderem acompanhar. Então, como vocês estão vendo, fazer backtest é coisa do passado, né? O que a gente vai fazer aqui é o teste de otimização e depois o teste visual. Fechamos a estratégia positiva, a gente conseguiu R$ 1.533 de lucro em 1 ano e meio aí, né? Então a gente conseguiu lucro nessa estratégia. Olha a diferença da última aula em que a gente tentou pegar uma estratégia de swing trade, adaptar ela para o day trade em time frames menores e tentou gerar lucro. A gente não conseguiu. Então basicamente a gente está falando aqui 12 meses mais 4 aqui, 16 meses a gente conseguiu um lucro aqui de R$ 1.600. Vocês vão falar, poxa, mas isso aqui é pouco. Não é pouco, galera. Se a gente dividir aqui por 16, a gente vai ter um lucro aqui de R$ 100 por mês. Se a gente começar isso aqui com um capital de R$ 3.000, R$ 4.000, que a gente vai fazer os testes de drawdown mais para frente, a gente já consegue ter uma estratégia lucrativa. Então a gente consegue ter uma estratégia lucrativa entregando mais do que a renda fixa e fazendo uma operação por dia. Ou seja, essa talvez não seja a sua estratégia principal, mas você pode pegar o seu dinheiro, dividir em vários pequenos lotes de capital e operar estratégias diferentes. E essa aqui é uma estratégia que deu lucro no índice. Então a gente tem aqui essa estratégia dando lucro. Vamos olhar aqui, sem aumentar os contratos, quanto que daria de lucro de 2021 até 2025 operando com um contrato. Vamos puxar aqui para que vocês possam ver e a gente vai lá para o Profit dar uma analisada. Então é uma estratégia que você não vai precisar ficar operando o dia inteiro, você não vai precisar ficar olhando o gráfico e aqui você vai ter liberdade de vida. Esquece essa maluquice de ficar olhando day trade o dia inteiro ali, a não ser que você viva isso de forma profissional, né? Como eu, né? Agora, se você é um cara que tem que, no caso ali, manter o seu trabalho mais a questão do day trade, talvez essa aqui seja a melhor opção. Você vai abrir 9 horas da manhã, vai enviar uma ordem oco com um take de 1.800 pontos e um stop de 900 pontos. Resultado aqui, a gente teve 43% de taxa de acerto, então nem sempre a gente precisa acertar full time. E a gente teve aqui fator lucro de 1,15 e um rebaixamento médio aqui de R$ 202 aqui, mais os 3.500. Para a gente aplicar a fórmula do Robert Pardo aqui, eu colocaria um meio termo. Eu pegaria o rebaixamento mínimo, que foi 202, e o rebaixamento máximo, que foi 3.500. Então aqui a gente pode deixar aqui um drawdown de R$ 1.000 na média. Pegando esse drawdown de R$ 1.000, com R$ 2.000 você conseguiria operar essa estratégia aqui com um contrato. Então com um contrato de 2024 para cá, você teria dobrado o seu dinheiro. Você teria ganhado R$ 1.700, praticamente dobrado o seu dinheiro. Óbvio, você poderia ter aumentado para 2 no meio do caminho e ter ganhado ali 3.800. Muita gente vai estar assistindo essa aula aqui nesse ponto e se perguntando, cara, isso dá pouco dinheiro. Galera, vocês estão mal acostumados, estão comprando muito curso de guru aí, de vendedor de sonho, que promete que dá para fazer 2.000 virar R$ 1 milhão em 2 anos. E essa não é a verdade, né? Se você não fizer aportes, não ir trabalhando o seu capital, você não vai conseguir ficar milionário rápido, a não ser que você tenha uma estratégia muito outlier, tipo a que opera ali no dólar nas lives. Mas aquela estratégia ali faz parte de menos de 0,30% das estratégias. A maioria das estratégias não vai conseguir, vencedoras, te entregar retornos estratosféricos.
Então aqui você tem uma estratégia que faz uma operação por dia com risco baixo, relativamente falando de day trade, e que você consegue praticamente dobrar o seu capital aí em pouco tempo. Então isso aqui fazendo uma operação por dia, cara, você vai deixar o teu take, o teu stop já era, acabou o game, não precisa fazer mais nada. E tá aí o resultado. Então um baita de um resultado com um bom payoff e você tendo bons resultados. Então muita gente perde dinheiro no trade tentando fazer mágica. Quando você aplica o básico, você consegue ter resultado. E aplicando um conceito básico aqui, que é o conceito de pegar a entrada do swing trade e colocar ela no day trade. Inclusive, vamos fazer um teste aqui que a gente vai diminuir aqui o nosso take profit para 1.500 pontos, só para a gente dar uma validada aqui. E esse é um conceito que eu gostaria que vocês estudassem, que é você estudar a volatilidade dos últimos 90 dias e ajustar os seus takes de acordo com essa volatilidade. Eu creio aqui que 1.500 pontos, como take aqui de 2024 para frente, vai ter resultados melhores. Então vamos dar uma olhada aqui para a gente ver. Ó. Vamos abrir aqui. Olha aí, deu R$ 1.900. Então se você ajusta o seu take, você dobra o seu capital em 1 ano e 4 meses. Cara, isso aqui é fantástico. Vamos colocar que a partir do momento que você ganhou R$ 1.000, você tivesse aumentado para 2 contratos. Então vamos fazer um cálculo médio aqui no MetaTrader para a gente poder dar uma olhada nisso. Vamos subir aqui, a gente vai aumentar isso aqui para 2 e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai rodar o estudo de novo. Então basicamente em 1 ano e meio você teria conseguido com tranquilidade, subiu R$ 1.000 ali, você aumentava para 2 contratos, você teria conseguido R$ 3.800 de lucro com essa estratégia. Basicamente fazendo uma operação por dia. Vamos lá para o Profit para a gente aprender? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser eliminar essas médias aqui e a gente vai olhar o gráfico do índice no gráfico diário. É muito simples, é uma estratégia mamão com açúcar. A gente vai pegar aqui, abrir o nosso Profit, olhar o MACD e o mercado abriu aqui, por exemplo, vamos olhar aqui os últimos 3 dias, o mercado abriu aqui, a gente vai olhar o MACD, a linha laranja está virada para baixo, a gente vai vender. É só isso, galera. A gente vai vender e vamos aguardar aqui o mercado derreteu. O mercado derreteu aqui 600 pontos, não subiu 900, a gente teria ganhado 200 pontos de lucro. Então tá aqui 200 pontos de lucro. Vamos para o próximo dia, a gente teria vendido aqui na abertura, o mercado subiu 500 pontos, não teria estopado, nosso stop é de 900 pontos, caiu 1.100 pontos, a gente teria saído aqui com 955 pontos de lucro, 1.155. E aqui a gente teria tomado um stop, porque aqui seria uma venda, caiu 660, subiu 1.700 pontos, então a gente teria tomado aqui um stop de 900 pontos. Os últimos 3 dias a gente já está 255 pontos para frente positivos. E daí, se a gente fizer aqui uma outra estratégia, que é adicionar um break-even e um stop imóvel, muito provavelmente a gente consegue triplicar esse lucro. E aí eu vou fazer o seguinte, se você quiser aprender a otimização, onde a gente consegue triplicar esse lucro, no intervalo 8 sample, a gente vai ali aumentar esse lucro de 1.900, 3.000 reais para 10.000 reais. Se você quiser aprender isso, eu vou deixar uma meta aqui, 30 likes. Eu quero que vocês deixem 20 comentários aqui nesse vídeo, nessa aula, e compartilhe isso aí para um amigo pelo menos. Então tá aí a meta, assim que vocês soltarem isso, eu vou soltar a aula 2 ensinando a parametrização disso aqui. Basicamente é isso. Então não se esquece de comentar, se inscrever no canal para dar essa força. E a estratégia em si é só você aplicar o MACD no diário, na abertura. Olha essa sequência de gains que deu aqui, galera. A gente teria comprado aqui, subiu aqui, pagou. Olha aqui essa sequência em março. Você teria comprado aqui 1.500 pontos, 1.500 pontos, 1.300 pontos aqui, voltou, fechou com 900 pontos. 4 dias seguidos, já que era a meta do mês. Ó. Se a gente for colocar a meta do mês aqui, a gente consegue muito mais do que os 3.000 reais. Então na próxima aula a gente vai trabalhar essa estratégia, fazendo a otimização da meta do mês, a otimização de proteção com stop na entrada, break-even, stop imóvel. Então só aqui nesses 3 dias aqui teria dado coisa de 6.000 pontos no índice. Então essa estratégia tem um potencial absurdo e a gente vai testar ela e otimizar ela melhor nas próximas aulas. Essa é a versão básica, a versão de entrada.
É que nem você tá comprando um golzinho, aqui é o golzinho com direção aqui, aquela direção dura, sem ar-condicionado, sem banco elétrico, sem vidro elétrico. Aí, na próxima aula eu vou ensinar para vocês o Gol completo e como a gente chega nessas estratégias aqui otimizadas com bons resultados. Então tá aí, meta de like, e eu quero ver vocês assistindo e sentando o dedo no like aqui nesse vídeo. É isso aí, é só o começo, tamo junto e até a próxima.